Olá, queridos irmãos da Igreja Nazareno. Nós estamos começando hoje o nosso Holycast, nosso papo abençoado, nosso papo santo. E é uma bênção poder entrar na tua casa, no teu trabalho, no teu celular e poder compartilhar papo abençoado, conversas, testemunhos. E hoje nós estamos aqui começando, dando um start. Então, se você ainda não curte o nosso canal, curta o nosso canal, compartilha isso com outras pessoas, que certamente outras pessoas vão ser abençoadas através daquilo que a gente está fazendo. Estou aqui com meu amigo Silvio Modesto. Seja bem-vindo, Silvio. Vamos junto. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nosso primeiro podcast de muitos, acredito, de milhares. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Não poderíamos começar esse podcast sem esse convidado mais do que especial. Só que eu estava pensando aqui, como é que eu vou apresentar ele, hein? Se for começar a falar tudo que é, tudo que faz, não tudo que dá, fez... Vamos levar uma meia hora aqui, mas eu também não sei se eu falo do diretor, do evangelista, do missionário ou do pastor, que eu acho que é melhor. Pastor Manuel Lima. Olha que dificuldade. Na realidade, todo o Brasil tem dificuldade de definir minha função, né? Não, mas olha, pastor, vou chamar de pastor porque carinhosamente a gente conhece o senhor assim e para nós é um grande prazer hoje estar aqui começando esse primeiro podcast com o senhor, esse bate-papo, e eu sei que tem muita coisa aí para a gente aprender, conhecer e ver o quanto Deus é e foi bom na sua vida. E eu espero que esses minutos que vamos ter pela frente a gente consiga também compartilhar aquilo que vai no coração, né? Eu converso bastante, mas quando aparece o microfone já atrapalha, né? Todo pastor é assim, deu um microfone, perde a linha. Vai embora. Mas, pastor, conta um pouco da história do senhor, como é que a Igreja do Nazareno chegou na família, né? O pessoal que está aqui assistindo queria conhecer, assim, será que o senhor que chegou, a igreja que chegou, como é que foi o pai ou o avô, como é que tudo começou? Olha, eu agradeço a Deus pela Igreja do Nazareno. Uma das frases que nós dizemos muitas vezes é que a Igreja do Nazareno entrou na família Lima de uma maneira muito especial. Algumas pessoas têm a ideia apenas do Brasil, mas a Igreja do Nazareno entrou na minha família em 1931. Nossa. O senhor não era nascido ainda, né? Eu não era nem pozinho naquela época, né? É interessante conhecer a história, porque houve um cabo-verdiano chamado João Dias. Vocês sabem, a minha família vem das ilhas de Cabo Verde, na África. E esse cabo-verdiano, ele foi para os Estados Unidos para trabalhar. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele conheceu a Jesus Cristo na Igreja do Nazareno. Naquela época ainda estava ligado a um dos ramos da Igreja do Nazareno, e ele decidiu voltar para Cabo Verde em 1908 para iniciar o trabalho missionário na região. 1908 era um período de muita perseguição contra o cristianismo. Este missionário João Dias sofreu perseguição, pedradas, inclusive fotos da igreja, a igreja não tinha janelas abertas, porque senão voava pedra. E este homem, depois de um bom tempo, evangelizou minha tia bisavó. Olha aí. E através da minha tia bisavó, o evangelho e a Igreja do Nazareno entrou na vida da nossa família, a família Lima, que é uma família bem conhecida naquela região. E aí, depois disso, a minha tia bisavó foi morar com a sua irmã numa outra ilha, e essa família não era cristã. O meu avô era ateu, mas a minha tia deixava a Bíblia aberta em cima da mesa. O famoso Salmo 91, né? 91, que fica até amarelado. Quem nunca, né? E não pode mexer na página, né? Mas foi aí que meu avô começou a ler a palavra e entregou sua vida para Jesus Cristo. Isso já era 1941, 10 anos. Minha tia era a única convertida na família. Depois de 10 anos. Exato. E por causa da conversão dos meus avós, a minha mãe se converteu aos 9 anos.
E ela faleceu agora Dona com Guilherme. 89 anos. Uau, 80 anos. E através dela, depois, o meu pai também aceitou a Jesus Cristo. Isso também em 1947. Ainda todos no Cabo Verde. Todos em Cabo Verde. Então foi assim que a igreja entrou na nossa família. Meu pai principalmente queria já sair para a evangelização e o pastor disse, não, fique e prepare-se um pouco mais. Aí, o meu avô paterno morava na Argentina. O meu avô paterno chamou meu pai, para a Argentina, e lá ele fez o seminário nazareno na Argentina, e depois disso, a história você já conhece, né? Aí, então quer dizer que o pastor Manuel, Joaquim. Lima, pastor Joaquim Lima, então ele se formou na Argentina. Exato. Nossa, eu achei que ele tinha feito Cabo Verde ou algum Não, outro, ou mesmo aqui não. no Brasil. Quando meu pai foi para a Argentina, ele levou uma carta de recomendação do Dr. Mosteller. Só que quando ele chegou na Argentina, ele estava com 21 anos, ele pediu para que o pai dele ajudasse a encontrar a igreja do Nazareno. E o pai disse, não, eu jamais ensinaria o endereço de uma igreja protestante. E meu pai, então, passou a frequentar a igreja dos irmãos. Um ano depois, ele, passando de ônibus, viu a igreja do Nazareno. Então ele voltou lá, pegou a carta, porque cópia, né? Pegou a carta, levou para a igreja. E como que foi aqui essa chegada no Brasil? Porque a família do senhor hoje, né, eu cheguei na Igreja do Nazareno em 92. E eu acho que bem na época que o pastor Joaquim foi para os Estados Unidos, Exato, mais ou menos bem naquela época. Então, naquela época eu lembro pouco do meu pai, do pastor Joaquim Lima. Mas como que ele veio para cá? Como que foi essa chegada no Brasil, pastor? É interessante, porque a igreja do Nazareno, como ela é uma igreja missionária, através do MNI, Ministérios de Nazareno de Missões, né? Ela desafia o início de novos trabalhos. Em 1958, a igreja completaria 50 anos no mundo. Então, eles escolheram 2 países para entrar, a Alemanha e a Argentina, e Brasil. Alemanha e Brasil. Os missionários vieram para o Brasil em 1958, mas eles precisavam de alguém que falasse português. Um pastor que fosse dominante da língua portuguesa. Então lançaram no mundo todo esse desafio. Vamos orar por um pastor que fale português para ajudar o Brasil. Nesse período, meu pai tinha acabado o seminário e tinha ido para o sul da Argentina, Rawson, Chubut. Era um lugar totalmente inóspito. A igreja do Nazareno chegou lá e foi muito difícil o início do trabalho. Ao ponto de que, como meu pai não conseguia nenhuma casa para alugar, ele voltou para a Argentina e pediu um trailer dos missionários para as férias deles e passou a morar um bom tempo nesse trailer, muito frio a região, muito vento. E depois de um tempo, a igreja do Nazareno foi estabelecida nessa região. Para vocês terem uma ideia, a chegada da igreja do Nazareno nessa região foi tão forte, meu pai era o primeiro pastor protestante que estava chegando naquela região. Nossa. Inclusive, hoje, a cidade tem uma rua com o nome do meu pai naquela cidade. Olha, isso década de 50, final da década de 50. 59, 60. E aí, meu pai levou para a igreja o pedido de oração de missões, colocou a igreja em oração. Para orar por alguém que falasse português. Exato. E nisso passou o superintendente geral na Argentina e disse, olha, ainda não conseguimos. E o superintendente distrital disse, eu tenho esse homem lá no sul da Argentina. Foi assim que meu pai recebeu esse convite. Ele conta até que
quando ele anunciou para a igreja que ele iria para o Brasil, uma velhinha da igreja disse: se eu soubesse que era o Senhor, eu não teria orado, né? Vamos perder o pastor aqui. Mas foi assim que em 1960 meus pais chegaram no Brasil. De língua portuguesa, o trabalho já estava sendo desenvolvido desde 58 no Brasil. Sim, 2 anos antes. Isso. Mas de língua portuguesa, que tinha o trato direto com as pessoas locais, o seu pai foi o primeiro. O Dr. Mosteller, o missionário que veio para o Brasil, ele já havia trabalhado em Cabo Verde, então ele dominava o português, mas os missionários que chegaram ainda não dominaram. Todos, um dos motivos de a igreja iniciar em Campinas é porque havia uma escola para ensinar português aos missionários. Uau. Então esse foi um dos motivos de termos começado em Campinas. Tinha uma família de um engenheiro, não me lembro agora, que veio para cá também, né, para começar. Sim, esse foi que o apoiou, primeiro. né? Que Este apoiou foi o também. primeiro, a família Stegmoller. Stegmoller. E ele veio e pediu para que a igreja enviasse missionários ao Brasil. E aí muita água passou por debaixo dessa ponte e hoje o senhor está aqui. Mas a história do senhor, agora, isso foi da família. Sim. Mas a história do senhor como pastor, ela não começa. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, o pastor Lima foi escolhido. Não, existe uma história também do pastor Lima, né? Quando meu pai chegou no Brasil, a igreja do Nazareno no Brasil tinha apenas 4 igrejas. Hoje já estamos com 714 igrejas. Uau! E meus pais ficaram 35 anos no Brasil. Pastor Lima, Dona Guilhermina. Depois eles aposentaram e ajudaram na construção de muitas igrejas, casas pastorais, deram todo o apoio. Mas quando meu pai terminou o tempo dele, ele não tinha nem onde morar. Meu Deus. E então ele escolheu ir aos Estados Unidos para morar com a minha irmã, que já morava lá, Maria Esther. Né? E nesse período aí, eu me lembro muito bem. Eu já era pastor em Ribeirão Preto e meu pai, antes de ir para os Estados Unidos, ele disse: olha, não fique correndo atrás de cargos e funções na igreja. Cuide bem da igreja local. Então foi isso que nós fizemos. Eu tinha começado o meu ministério com 22 anos. Assim que saí do seminário, fui para Cosmópolis, 6 anos e meio lá, depois Ribeirão Preto, 16 anos e meio, trabalhando sempre na igreja local e dando todo apoio ao nosso distrito. Né? Nessa época, o superintendente já era Luiz Henrique Biazon, no Nordeste Paulista. Ele começou lá em Rio Claro, começou em Rio Claro. 95, por aí eu lembro disso, sim. Frequentei lá um pouco. Pastor, eu fico pensando em algumas coisas que fazem sentido para mim quando eu olho para a história. O Silvio é pastor também de igreja, e eu conheço a família, eu já vejo o filho dele já prega, um jovem, acabou de entrar na faculdade. Eu tenho os meus meninos também, gostam da igreja, amam a igreja, mas a gente sabe que filho de pastor não é pastorzinho, né? Naturalmente, eles precisam ter suas próprias experiências, a tua própria chamada. Como que isso aconteceu com o senhor? Seu pai chegou para desbravar. E essa talvez seja o ponto crucial da história. Porque, depois de tudo, ele não tinha nada. Né? Então, a gente vê a dor, às vezes a gente vê o sofrimento, vê as dificuldades. Mas, mesmo assim, é quando o senhor o chamou para o ministério, o senhor aceitou. E como que isso aconteceu? Eu tenho um bom exemplo de vida pastoral, que é o do meu pai, o Joaquim Lima. E ele nunca forçou, você vai ser pastor. Nunca tocou nesse assunto. Mas estávamos sempre em todas as reuniões. Eu conto que eu cresci na igreja do Nazareno e os bancos da igreja central eram minha cama. Eu me lembro até uma vez que eu dormi no culto de jovens e acordei no culto da noite. Né? Quando eu levantei assim, a igreja estava lotada. Mas
participei de todos os departamentos da igreja, dos adolescentes, fundamos o grupo de adolescentes. Na época era Alexandre Perucchi, Marcos Oliveira, Isaac Maia, e Adilson Romero. E nós iniciamos o grupo de adolescentes na igreja. Mas, aos 17 anos, eu tive um encontro com Deus. Essa que foi a diferença, e que eu sempre falo que até os 17 anos eu estava levando a vida na maciota. Filho de pastor, participava da igreja, mas não tinha um compromisso. Eu tinha um plano. Eu vou viver a vida bem, fazendo o que eu quero, até quando ficar velho, aos 30 anos. Para mim, era uma pessoa velha. Aí eu ia aceitar Jesus. Mas um dia bateu uma pergunta, e se você morrer antes? Como é que fica? Então, aos 17 anos, eu tive um encontro com Jesus num acampamento de adolescentes em Serra Negra. E nesse encontro, eu me lembro que eu voltei para o dormitório, naquela escuridão que era aquela época, não tinha luzes, nada, e havia tanta paz no meu coração. A presença de Jesus era tão forte. O gozo do Espírito era maior ainda, que olhando para as estrelas eu disse, Senhor, assim como o Senhor me dá paz, assim como o Senhor faz com que o meu coração esteja alegre, eu quero usar o resto da minha vida compartilhando Jesus para as pessoas. E foi assim que a chama do ministério brotou no meu coração. Eu me lembro que voltamos para casa, voltei a fazer algumas coisas erradas de novo, voltei para o retiro de carnaval, mas no retiro de carnaval eu disse, só tem um jeito na minha vida, eu preciso do Espírito Santo. E eu me lembro que como Jacó fez a oração no monte, eu disse, Senhor, eu não saio desse acampamento sem ser batizado no Espírito Santo. E graças a Deus, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, me deu forças, alegria maior ainda, e eu não parei mais de falar de Jesus. Já estou com 62 anos. Nossa. E de ministério quanto tempo? Eu conto o meu ministério a partir dos... Os 22, o senhor disse? A partir dos 21. 21. Em 81. 81. Então já estou com 42 anos de ministério. Nossa. Eu cheguei em 92, eu tenho 20 anos, eu estou na metade do caminho aí. Eu cheguei em 2009 e eu faço 10 anos de ministério agora. Então, a metade do senhor é a metade dele. Pois, pastor, eu queria te fazer uma pergunta aqui, pulando um pouquinho, que eu estive agora, no começo do ano passado, setembro do ano passado, eu estive na região ali do Rio Negro, do Amazonas, né? O senhor foi pastor lá na igreja do Nazareno, lá em Manaus, e o senhor foi superintendente também do distrito Amazonas. E meu pai tinha falecido em 99, isso já era 2000, estava pastoreando lá em Ribeirão Preto, cuidando da igreja local. Eu era um simples pastor de ovelhas por 24 anos, né? E um pastor dos Estados Unidos ligou para mim, aos Estados Unidos. Falei, quando Deus quiser, eu vou. E se você já rejeitou a sua vinda, porque desde 99 você deveria ter vindo. Falei, tudo bem, mas Deus não falou comigo. E ele disse, prepare-se porque Deus vai falar com você. Só que em 2013 eu fiz uma viagem missionária e o pastor Rubens, lá de Recife, disse, você aceitaria vir para o Amazonas? Para não dizer não. Eu disse, se eu receber o convite, eu vou orar. Mas no fundo dizer, jamais. Tomara que não me convidem para eu não ter que orar também, né? No dia seguinte, Silvio e Rafael, no dia seguinte eu tenho como costume, eu tenho minhas leituras devocionais, um capítulo da Bíblia, 10 capítulos, como quiser.
Eu abro a Bíblia e começo a ler os capítulos. E antes disso eu oro, o Senhor fala comigo, através da palavra. E é interessante que um texto assim, ele se destaca quando... Negrito. Quando eu peço, e é aquele texto que eu vou usar com várias pessoas, e é muita resposta de oração. Naquela manhã, eu abro minha leitura, que era Deuteronômio capítulo 2, versículo 3. E o texto diz: tendes já rodeado esta montanha por muito tempo. Agora, voltai-vos para o norte. Eu deixei a Bíblia aberta e fui para a cozinha e disse: Lídia, esse é o versículo de hoje. Vai acontecer alguma coisa. Aí, só dúvida que eu tenho é se é norte do Brasil ou América do Norte. E nós guardamos em essa mensagem, porque a gente não comunica com as pessoas, porque começa a ter interferência. 2 meses depois, pastor Aguiar entra em contato comigo e diz: nós precisamos de um líder que tenha o seu perfil, exatamente o seu perfil no norte. Você aceita? Aí eu nem disse, vamos orar, né? Vamos orar. Eu, na realidade, não estava assim aberto totalmente, né? E começamos um processo. Eu falo que quando você trabalha, automaticamente as pessoas percebem. Aquilo que meu pai falou, não busque funções, mas trabalhe. Então, eu era conhecido como pastor. Naquele ano, trabalhei como superintendente interino no lugar do pastor Luiz Henrique. Passei a ser conhecido pela liderança nacional. E foi essa liderança nacional que me enviou para o Amazonas. Chegamos lá em 2005 e ficamos 10 anos. Até 2015. Até 2015. E pastor, assim, quem esteve nessa região norte do nosso país, talvez o pessoal que está vendo aqui pode falar, é como se fosse outro país. Sim. É como se a gente fala a mesma língua, mas os costumes, principalmente quando a gente vai no meio do ribeirinho, é diferente, é diferente. Só quem esteve ali sabe do que eu estou falando. Como foi isso, pastor? Porque quando a gente vai para um outro país, tem um choque cultural. O senhor fala português e ali fala alemão, inglês, seja qual, né? Há um choque, há uma diferença. Eu acredito, pela experiência que eu tive, não sei se eu estou exagerando ou não, que eu acredito que teve algum choque ali. Como é que foi isso, pastor, ali? Porque nessa época o senhor já tinha os filhos, Lucas, todo mundo ali. Como é que foi a família? Porque isso só o senhor e a Lídia é uma coisa, né? Sim. E como é que foi isso, É interessante pastor? que a Raquel já era casada, então sem cogitação para ir para o Amazonas. O Leandro escapou, o Léo né? falou assim, ó, eu não... E a Raquel, por muito tempo, reclamou, porque durante 10 anos eu não vim a São Paulo para o Natal. Foram 10 natais sem estar em Campinas. O meu filho Lucas, ele mesmo disse para a mãe, Deus chamou vocês, eu não. Ele estava fazendo tiro de guerra. E ele permaneceu mais 6 meses aqui ainda. Quando eu recebi esse convite e confirmamos que iríamos, a única pesquisa que eu fiz para ir para o Amazonas, a única pesquisa, eu não sabia nem como é que era a igreja, não sabia como é que estava o distrito. A única pesquisa que eu fiz foi pesquisar se era 110 ou 220. A única pesquisa que eu fiz. E o que é, pastor, para eu saber quando for para lá? Eu não lembro, se você está falando, eu também não lembro isso. Aí, ao mesmo tempo, passos que eu tomei. Salmo, capítulo 2:8, diz, pede-me e dar-te-ei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão.
Falei, Senhor, que significa isso? As nações eu entendi que eram os estados da região norte. E a extremidade eu entendi que era a última fronteira da Igreja do Nazareno entrar na região norte. Que a Igreja do Nazareno ela usou o mesmo sistema da colonização no Brasil. Começou na costa e a igreja está entrando em todas as regiões. E o Amazonas era a última fronteira nazarena. A Igreja do Nazareno tinha começado o trabalho em 2001. Quem foi para lá foi o pastor Silas Cruz, ele que foi o convidado para começar o trabalho. E o interessante é que a igreja de Ribeirão Preto foi a primeira igreja a levantar a primeira oferta para o Amazonas. Quando o Silas falou comigo, pastor, o Silas era jovem com a gente orava tudo, ele falou assim, eu vou para Manaus. Falei, o quê? Eu fiquei olhando para ele e falei assim, eu ia falar assim, você é doido, mas na hora eu pensei assim, Senhor, mas isso é missões, né? Aí eu fiquei assim, ele falou assim, já orei, Deus falou. Exato. Falei, Deus te abençoe. Eu não conhecia nada de Manaus, né? Aí, inclusive, quando eu cheguei, a minha ideia era trabalhar com a igreja. Não sabia nem como estava a igreja, as dificuldades. E naquela época naquela região, tínhamos duas igrejas e duas igrejas e uma congregação. Seria Manaus, Belém e Castanhal. Eram as três únicas igrejas daquela região e, somando todos eles, 170 membros. Nossa. Tá? Quando você fala de impacto, eu estava como superintendente de um distrito que tinha 12 mil membros e 60 igrejas. Na semana seguinte, eu tinha 170 membros e 3 igrejas, praticamente, para trabalhar. E no primeiro dia que eu cheguei na igreja, o pastor Silas ainda me falou, olha, vai chegar um grupo de pessoas ribeirinhos, mas preste atenção, não vá prometer nada para eles. Cuidado. Então, naquele culto que eu cheguei, eu olhava as pessoas e realmente, quando acabou o culto, esse grupo de ribeirinhos me fechou e se apresentaram, era o pastor Miguel. Eu conheci o pastor Miguel. É o homem forte naquela região. Sim, eu conheci ele. Através ele dele, está em Nova Canaã, pastor. Nova Canaã. Através dele as portas se abriram, porque é uma região, o ribeirinho não é aberto como nós. Nós não podemos chegar numa cidade, numa comunidade e começar a evangelizar. Você tem que ter autorização para entrar numa comunidade. E o pastor Miguel disse, pastor Manuel, somos ribeirinhos, queríamos saber se o senhor podia nos ajudar. Eu lembrei tudo, né? Disse, olha, será um prazer ajudar vocês, né? Só que eu estou chegando agora, deixe me arrumar aqui, depois eu vou visitar vocês. Só que na minha cabeça, de paulista, os ribeirinhos eram um bairro distante de Manaus. Eu vou visitar vocês assim que for o caso. Tá bom. E aconteceu que veio uma equipe de missionários para a construção, e no final eles queriam dar um passeio de barco. Falei, tudo bem. Vamos visitar o pastor... É logo ali, Miguel. Falei, então, tudo bem. Entramos no barco. Levou 6 horas para chegar. 6 horas. E, de repente, nós estávamos no meio da selva amazônica, no Rio Negro. E foi lá que eu conheci as comunidades ribeirinhas. E também tem as indígenas, essa diferença. E foi amor à primeira vista. Quando eu vi aquele povo no meio da selva, um povo sem energia elétrica, sem telefone, era muito engraçado que o pessoal de São Paulo chega e fica buscando sinal, né? Sabe nada, não sei. Esquece. Nada. Pode desligar esse negócio aí. Não tem. Até hoje, a gente descia lá, olhava, aí depois da segunda, terceira comunidade... Nem celular levava. Só ia lá para ver o Wi-Fi, que tem umas antenas agora e tal. Agora, aí você paga, pega o Wi-Fi daquela antena, né? E consegue mandar foto ou mensagem para a família, né?
E são 10 anos, agora já tem. Mas naquela época foi marcante na minha vida. E o pastor Aguiar foi nos visitar lá, levou um superintendente geral, e esse superintendente entendeu a dificuldade do Amazonas. Só para o exemplo do Amazonas, estado do Amazonas tem 62 cidades. Você só chega por terra em 10. Meu Deus. Os demais cidades, veja bem, a cidade de Manaus é uma capital, tem 3 milhões de habitantes. Depois da cidade de Manaus, a maior igreja, a cidade tem 120, que é Parintins, que são 24 horas de barco para você chegar até lá. Então não tinha muita coisa. E o superintendente disse, olha, vocês precisam de um barco para fazer evangelização. Foi aí que nós corremos atrás, conseguimos comprar um barco de madeira com 23 metros de comprimento. Aí precisávamos de um nome para esse barco. E o pastor Aguiar disse, olha, o nome desse barco será Jesus a Esperança. Porque todas as vezes que o barco chegar em uma comunidade, as pessoas dirão, a esperança chegou. E realmente foi assim que o barco começou a ser usado para missões, para evangelismo, levando médicos, dentistas, pessoas que tinham o seu trabalho, sua profissão, mas que ofereciam uma semana de trabalho naquelas e isso, comunidades. Eu até peço licença aqui, eu queria falar com vocês. Vale a pena investir, né? Eu investi 8 dias da minha vida numa viagem, 9 dias, né? Entre ida e volta, numa viagem que muda e faz a diferença, né? Quando você vê um pôr do sol no Amazonas, você tirar uma foto, você vai falar, meu Deus, que lugar... Não é, pastor? Exato. O senhor me disse, quando a gente compartilhou, o senhor falou assim, você vai ver o efeito espelho. Exato. Você tira uma foto do rio quando ele está parado, você não sabe o que é céu e o que é rio. Se você virar a foto assim, é uma coisa... É lindo, é Exato. Lindo, é lindo. E sabe que quando a gente fala das comunidades, a Asas do Socorro fez um levantamento, naquela época, 10 anos atrás, nós temos na Amazônia Legal, que inclui também os outros estados, 12 mil comunidades espalhadas no meio da selva. Você pergunta o que eles estão fazendo lá no meio da selva. Muitas dessas comunidades são da época da borracha, quando eles entravam na selva para buscar o látex. Então formaram suas comunidades no meio da selva. As comunidades que estão a 80 quilômetros de Manaus, ainda elas conseguem voltar para Manaus com seus barcos regionais. Os demais não tem nem como chegar. Nós subimos o rio, passamos uma noite toda subindo o rio e um pedaço da manhã para a gente chegar na primeira comunidade e depois nós voltamos parando dia a dia em cada comunidade até voltar para Manaus. Quando nós chegamos em Manaus, o pastor responsável pelo barco ali que estava, ele disse, falou, olha, uma viagem boa da próxima que vocês têm que fazer vocês têm que subir o rio 3 dias. Eu falei, o quê? Ele falou, 3 dias subindo o rio. Eu falei, mas tem gente, não sai do Brasil, não chega pensando assim. Falou, não, 3 dias subindo o rio, ainda tem mais ainda, o Amazonas é gigantesco. É interessante que nós começamos o trabalho com o barco Jesus a Esperança apenas no Rio Negro. E alcançando as comunidades 10 horas, 12 horas de viagem e tudo mais. Hoje a igreja, o nosso barco já atende o Rio Negro, Rio Solimões, Rio Madeira, Rio Amazonas e mais um Rio Arimi, se não me engano. Então, a obra vai crescendo. Não é fácil. Vocês sabem que o barco funcionou por 4 anos direto, até que tivemos uma tempestade no Rio Negro. Se você pesquisar no YouTube, tempestade no Rio Negro, barco Jesus a Esperança, você vai ver a tempestade, porque tínhamos um cinegrafista. E
por causa da tempestade, o barco ficou com a sua estrutura amolecida, quase morremos. Éramos 40 pessoas dentro do barco e estávamos no lugar errado, na hora errada, no meio do Rio Negro. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de meio do Rio Negro, naquele local, de margem a margem, chega a 23 quilômetros. Meu Deus do céu. Então, a tempestade bateu. Se nós virássemos o barco para a margem, o barco tombaria. Então, enfrentamos a tempestade por 50 minutos de frente. Barcos quebraram, aviões viraram no aeroporto. Foi uma destruição total naquele dia. Eu me lembro que eu estava na frente, o barco subia assim e entrava na água. E eu segurava assim e levantava a outra mão, lembrando de Jesus, né? Senhor, segura esse barco. Não importa que pereçamos, Senhor. Segura esse barco. Nisso veio o comandante e disse, todo mundo coloca colete, que vai afundar. Meu, nossa. Aí eu falei, Senhor, já estou orando 50 minutos. Se eu colocar o colete, vai ser falta de fé. Eu não coloquei o colete, mas graças a Deus chegamos a um porto seguro. Bom, para quem está assistindo o vídeo, eu vou encontrar esse link e vou deixar na descrição, para que as pessoas possam enxergar depois o que aconteceu. Eu estou curioso agora. Eu também, porque em um dos dias lá, pastor, que nós estávamos, nós pegamos uma tempestade no rio, só que não era, eu não lembro agora, não vou me lembrar, qual era. Eu sei que tinha uma comunidade indígena próxima, então as margens não eram tão grandes. Nós pegamos por 10 minutos, o barco não saiu do local, o motor a todo vapor ali, né, tocando, e a tempestade balançou e chegou uma hora que o capitão ele jogou o barco para a margem, laçou uma árvore e esperou. Né? E o mais engraçado é que o capitão chegou assim e falou assim, tem que descer para avisar a comunidade. Aí todo mundo ficou olhando, aí começaram a correr, pegar brinquedo, pegar doce. Aí eu falei pro rapaz responsável, eu falei, mas que não, a gente tem que avisar, porque senão eles vêm aqui e invadem o barco. Porque isso aqui é uma reserva indígena. Eu falei, é sério isso? Ele falou, é sério. Aí o capitão desceu um outro marinheiro, aí o capitão falou, não, eu não vou lá, eu vou ficar aqui. Aí assim, aí todo mundo, aí ele voltou, não, ele conhece, eu já evangelizei aqui, tá tudo bem, eles deixaram a gente ficar aqui. Mas são aventuras. Foi interessante que nosso barco, ele trabalhava nas comunidades ribeirinhas, mas só tínhamos duas comunidades indígenas lá naquela região. Uma, nós temos trabalho até hoje lá, a outra, dos Cambebas, era a comunidade mais hostil. É essa. Cambebas, eu estava tentando lembrar o nome. Os Cambebas, nós trabalhávamos com os Cambebas, com os Carapanas, com os Barés e Tucanos naquela região. Mas os Cambebas eram hostis. E eu disse, Por que a gente não vai lá? Não, lá só se o Tuxaua convidar. Durante 5 anos, Rafael e Silvio, eu passava em frente aos Cambebas e levantava a mão e dizia, Senhor, um dia eu vou estar nessa comunidade. 5 anos. Passaram 5 anos, não tinha conseguido entrar. E aí tínhamos muitos médicos e dentistas, enfermeiros, era muita gente para uma comunidade. Então, falei, eu vou lá nos Cambebas. Peguei a canoa, eu mais o Zé Carlos. Eu só sabia que o nome dele era Valdemir, cacique Valdemir. Eu me lembro que, tremendo assim, encostei a canoa na beira do rio assim, os índios estavam todos lá em cima. Parecia filme americano. Aí eu subi a areia, são quase 50 metros, né? E eles lá parados assim, né? Quando eu cheguei bem perto deles assim, eu disse, cadê o cacique Valdemir? Eu nem falei que eu estava querendo nada, né? Um índiozinho apontou o dedo assim, ó. Obrigado. Quando eu cheguei, o cacique Valdemir estava trabalhando e eu disse, cacique, eu sou o pastor Manuel Lima do Barco Jesus da Esperança. Eu estou com um grupo de missionários aí e que estão trabalhando com
atendimento, e há 5 anos que eu espero um convite do senhor para chegar na comunidade. Já que o senhor não me convidou, eu me convidei. Ele olhou para mim bravo e disse: então o senhor, que é o pastor Manuel do Barco Jesus a Esperança, há 5 anos eu vejo o barco passar aqui, há 5 anos eu sei que vocês visitaram todas as comunidades, por que você não veio aqui? Eu disse: o senhor nunca me convidou. Eu falei: então agora eu estou convidando. Naquele dia, ainda, como era muito em cima, a família dele foi para essa comunidade e foi atendida. E ele pediu: o senhor poderia visitar-nos? Era o que eu precisava, o convite. No ano seguinte, nós chegamos lá com a equipe e o cacique disse: olha, vocês podem visitar tudo, pode dar atendimento, mas eu não preciso de religião. Eu falei: tudo bem. Visitamos, demos atendimento, brincamos com as crianças e visitamos as casas. Quando a equipe entrou no barco, o cacique Valdemir olhou para mim e disse: o senhor não vai nem orar comigo? É claro! Aí descemos, oramos com ele e ouvimos de novo: por favor, volte. E nós começamos a voltar várias vezes e dar assistência aos cambebas. E até hoje temos essa abertura para pregar o evangelho nessa região. Pastor, olha Sim. só. Olhando agora, conseguimos ver o desenho aí da caminhada e eu estou curioso com esse ponto de transição. Porque estava escondido, pastor local, não estava preocupado com o cargo. Vai para mais longe, para assumir o menor distrito do Brasil, com um grande trabalho, lidando com índio, com gente distante, né? É muito parecido, é Davi, né? Ele está matando o leão, está matando o urso, está escondido atrás das malhadas, e de repente, uso o termo popular, né? Porque nada é de repente, toda uma história, né? Deus vê tudo, né? Às vezes as pessoas não estão vendo. E quando houve a transição, né, de liderança da nossa sub-região Brasil, se tem uma coisa que eu gosto e estudo, é política. Gosto de política. Embora hoje é perigoso falar sobre isso. Nem vou falar, gente. E a gente olhava para a estrutura política, a gente vê alguns nomes em grandes centros, distritos maiores, e o senhor assume essa liderança. Como isso aconteceu? De que forma que isso aconteceu? Como isso foi gerado? Como que chegou o convite? O senhor estava lá trabalhando com os cambebas e, de repente, o vento mudou e o senhor chega para cá para assumir tudo isso aqui. E como que isso aconteceu com o senhor? Realmente, como eu falei para você, eu não corri atrás de funções. Nesses 10 anos, nós iniciamos com 13 igrejas, 170 membros. E houve uma movimentação nacional por causa, eu reconheço que por ser conhecido no Brasil, a palavra credibilidade, que depois a gente pode compartilhar um pouco sobre isso. Está nos planos. O Brasil todo começou a ajudar. O pastor Aguiar falou sobre não podemos ter fronteiras mais. Então, começamos a ter parcerias do Brasil todo. Um distrito com pastores e de 13 igrejas, depois de 10 anos, veja bem, não foi eu, foi a Igreja Nacional que fez isso através desse trabalho. Depois de 10 anos, nós já tínhamos 11 igrejas organizadas e 7 congregações. E 1.000 pessoas. Então, tudo isso foi chamando a atenção. Lembra? Igreja local, distrito, nacional e global. Não é? Pastor Aguiar já vinha num trabalho maravilhoso. Pastor Aguiar substituiu o pastor Estevão Ripp. Ele ficou 17 anos. Pastor Aguiar ficou 10 anos. E eu já vou para 17 anos também agora. Nossa, já. Quando o pastor Aguiar chegou o tempo de aposentadoria, cogitou-se o meu nome.
E eu imediatamente disse, estou fora, nem pensar. E os superintendentes se reuniram para traçar o perfil. Como você estava falando, muitas vezes a gente vai pela política, por afinidade. E algumas funções na igreja não podem vir nem por causa da política, nem por causa da afinidade, mas alguém que tenha o perfil para aquela função. Eu ainda me lembro que nas reuniões eu disse para os 18 superintendentes, eu apoio a qualquer um de vocês que chegarem para substituir o pastor Aguiar, mas eu não quero, estou fora. Deixei bem claro isso. A Lídia, nessa reunião, disse, eu sinto que Deus está te chamando para esse trabalho. Eu falei, Deus falou com você? Eu falei, falou, mas não falou comigo. Daí o senhor está sendo injusto, né? Porque quando Deus falava para o senhor ir, ela tinha que ouvir, né? Mas Deus não falou comigo. E eu me lembro que voltamos para Amazonas e eu disse, Lídia, você acha que eu vou sair daqui, desse oásis, a panela fervente, por causa de função? Jamais. Naquela noite eu tenho um sonho. No sonho, 4 superintendentes, eu estava sentado, e 4 superintendentes puseram as mãos no meu ombro e disseram, por favor, seja o nosso líder. Na madrugada eu levantei, mas eu estava muito chateado, mordido com esse sonho. Fui orar. Eu li a Bíblia. Quando eu abro no meu texto do dia, Do devocional. 1 Samuel capítulo 22, versículos 4 e 5, diz assim, então, Davi foi para aquele lugar seguro, oásis. Mas o profeta veio a ele e disse, saia desse lugar seguro e volta para Judá, sul. 10 anos antes, Deus me mandou Pro norte. 10 anos depois, ele me manda voltar. Aí eu fiquei mais chateado ainda. Que confirmou. O problema era com a pastora Lídia e com Deus agora. Por isso a Lídia chega. E a gente tem costume de ler a Bíblia e orar. E ela perguntou, você está lendo o quê? Eu falei, nada. Eu estava chateado. E aí ela disse, vamos orar? Vamos. Mas aí eu li o texto novamente, sem explicação nenhuma, e oramos. Quando terminamos, eu disse, Lídia, essa noite eu tive um sonho. A Lídia disse, não precisa falar nada que eu já entendi o texto. Eu já entendi que Judá fica no sul. E realmente eu disse assim, Senhor, eu não vou fazer uma palhaçada agora, voltar para os superintendentes e falar que recebi uma revelação de Deus. Eu não vou mover uma única unha para fazer alguma coisa. Se o senhor quer realmente, o senhor vai ter que mudar toda a história. E nisso veio o superintendente geral. E ele pediu para que os superintendentes escolhessem 3 nomes. Eu estou resumindo a história, tá? Os 3 nomes saíram e ele disse, não estou satisfeito, preciso de mais um nome. Aí fizeram a votação e saiu o meu nome. Porque essa função é um cargo de confiança da igreja global. Sim. Não é por votação. Sim. Aqui. É uma sugestão, né? Levanta um perfil, mas a definição é deles. Quando o meu nome saiu, eu falei... Sou eu. Vai acabar comigo mesmo. E literalmente meses depois veio a resposta e foi assim que eu iniciei o trabalho como líder da sub-região Brasil. Pastor, naquele congresso de pastores, nacional de pastores que teve lá em Serra Negra, eu estava lá, naquela ceia, que o senhor ministrou a ceia, e naquele momento o senhor foi apresentado como nosso futuro diretor, porque o pastor Aguiar estava passando o bastão do senhor. O que me chamou a atenção naquele dia foi quando o senhor começou a falar, e o senhor disse assim, nós não somos várias igrejas,
Nós somos uma igreja. E aquilo eu confesso como eu era não recém-formado, o senhor assumiu em... Esse encontro foi em 2015. 2015. Eu tinha acabado de voltar, tinha acabado de começar como tempo integral, né? Eu já tinha tido algumas experiências, mas ali me chama a atenção o discurso do senhor, não no sentido que a nossa igreja estava se dissolvendo, não é isso. Mas no meu coração, aquilo que veio, e alguns colegas compartilharam, quase como se fosse um abraço, sabe? Trazendo de novo uma família, somos um só, somos várias igrejas, mas um só. Diante daquilo, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Como o senhor vê a nossa igreja hoje? Né? Porque, assim, às vezes, eu não digo separação de maneira nenhuma, mas às vezes eu acho que o foco, às vezes, distorce um pouco. E o senhor, na minha visão, e pouquíssimos pastores no Brasil podem dizer isso é Igreja do Nazareno e isso não é Igreja do Nazareno. Como o senhor vê, depois de toda essa caminhada, depois daquele dia, o senhor tinha em mente, como o senhor olhava e o senhor olha a nossa igreja hoje no Brasil? A primeira coisa que eu fiz, quando oficialmente eu fui indicado, né, para a função, não tinha mais como fugir, eu fui para o quarto, estava na Argentina nesse período, e eu disse, Senhor, por onde eu vou começar? Quais serão meus projetos? E aí veio algo assim, como se fosse umas colunas greco-romanas, né? E o seguinte, se nós somos uma igreja de santidade, é a base dessas colunas, nós precisamos viver em unidade, precisamos ter a mesma identidade e temos que ter credibilidade. Quando eu pensei nessas 3 colunas, eu sempre pensei de para baixo e para cima. A unidade da igreja no Brasil, mas ao mesmo tempo a unidade da igreja com a Igreja do Nazareno. Então, a primeira coisa que eu senti o desejo era de fazer essa conexão, né? Unidade para cima. Estamos caminhando juntos com os projetos da Igreja Global, mas também ajudando o Brasil, as igrejas, éramos 18 distritos, mas muitas vezes cada distrito estava fazendo a sua própria vontade, cada um fazendo a sua própria caminhada. Então eu falei, vamos trabalhar juntos nesta área. Na identidade, a igreja vai crescendo, ela começa a perder a sua identidade. Nós somos uma igreja de santidade. O nosso carro-chefe é santidade. Qual a diferença? Nós somos uma igreja pentecostal, mas diferente de outras igrejas pentecostais, algumas dão ênfase a você receber o Espírito Santo. A Igreja do Nazareno, ela não está preocupada apenas com você receber o Espírito Santo, mas uma vida diária de santidade. Esse é o nosso carro-chefe. Nós desafiamos os membros a viverem uma vida cheia do Espírito Santo. Então, era importante também, nesse trabalho que eu ia começar, a trabalhar a identidade nazarena. É o que estamos fazendo em várias áreas, a gente pode até falar depois. E a credibilidade, tanto para cima como para baixo. Meu desejo foi que a liderança nacional acreditasse dos pastores, dos distritos, acreditasse na sua liderança nacional. E eu posso dizer que depois de 17 anos, estamos quase chegando lá. Ó, pastor, o único modesto aqui sou eu. Eu já sou Machado. Modesto Machado. Isso, a gente, Então, estamos corretos, porque aí eu entro como um Lima. Mas, pastor, eu vejo, assim, pelo que eu tenho visto isso no ministério do senhor ao longo desses anos, né? Isso é uma realidade hoje, e é claro que aqui não existe nenhum demérito a respeito do pastor Eguer, seu antecessor,
que fez um excelente trabalho na Igreja do Nazareno, mas, aliás, a característica do pastor Aguiar e do senhor, eu acho que poderia ser água e fogo, assim, ou não? Ou água e óleo, bem distante, mas ele é um pastor. Mas o senhor, nessa característica do senhor de abraçar, eu acho que houve um acréscimo muito grande, particularmente aqui na minha visão que eu tenho. Com o ministério do pastor Aguiar, houve um grande avivamento no Brasil. Nós saímos de 60 mil membros, fomos a mais de 100 mil membros. Um grande avivamento, um toque em todos os estados, conseguimos entrar em todos os estados. Então, o pastor Aguiar trabalhou 10 anos, mas esses 10 anos ele investiu muito no Brasil todo. Eu reconheço que a Igreja Central investiu. Eu acho interessante que as pessoas acham que a Igreja Central tinha que dividir mais. É fácil você administrar o dinheiro dos outros, né? Mas a Igreja Central e o coração do pastor Aguiar, com a generosidade, ela investiu em centenas de igrejas no Brasil. É que vocês não sabem o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas o pastor Aguiar dizia, construa que eu coloco o telhado. Faça isso, se você colocar 1000 tijolos, eu coloco 1000 tijolos. A Igreja Central investiu nesse Brasilzão inteiro. Tá? Em Campinas, para vocês terem uma ideia, quando meus pais chegaram, eram 4 igrejas. Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Somos 714 igrejas. Só Campinas, 56 igrejas. Uau. E aí foi muito investimento da Igreja Central, dando desafio para novos líderes, e esses líderes cresceram. Hoje, eu estava fazendo um cálculo, quase que 7 igrejas grandes estão nesta região. Né? Então, pastor Aguiar veio o sistema trator, trabalhando. Rompendo, né? Mas cada um tem sua característica. Exatamente. A minha característica é mais de sistematizar, de organizar, pastorear. Eu sou mais pastor. Isso é. Com sinceridade. Quando eu apresentei o senhor... Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Que eu estou no lugar errado. Eu não sou o grande administrador. Eu não sou administrador. Eu sou pastor. Posso contar uma coisa aqui no particular? Que eu sei Ninguém que o pessoal está vendo. Mas assim, quando eu comento às vezes que eu tenho trabalhado mais próximo do senhor, algumas Só coisas... Só não chutei assim, o pau da barraca porque estava com a luz apagada. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas o pastor Lima... Eu falei, gente, o pastor... Pensa num pastor. Pensa naquele homem que te abraça, aquele homem que você tá... Então vamos orar agora. A gente que não tem nada é mais orgulhoso do que ele. Né? E aí eu falo, a pessoa, falei, é um pastorzão. Então, quando eu apresentei o senhor para o pastor, particularmente, é a visão que eu tenho do senhor, um coração pastoral. Algo de que... Aliás, eu queria aproveitar aqui uma pergunta, porque... depois que eu recebi um convite que eu vim trabalhar mais próximo aqui, um pastor me disse o seguinte, Silvio, sem eu perguntar, na noite anterior eu falei com Deus. No dia seguinte eu falei, vou ligar para ele, porque enquanto eu estava orando, Deus colocou no meu coração esse pastor, que é um superintendente. Quando eu liguei para ele para falar, no dia seguinte, à noite eu mandei uma mensagem, ele falou, amanhã a gente se fala. Quando eu liguei, ele começou a falar sem eu perguntar. Aí ele falou assim, mas você ligou por quê? Eu falei, você já falou tudo, eu peguei, só perguntei como é que estava pastor e como é que estava. Tchau. Mas ele disse assim, Silvio, cuide da igreja local. Porque é dali que vem o teu sustento, o teu amparo, a tua direção, o teu amor, o teu carinho. As ovelhas estão ali. E a segunda coisa que ele disse, que é aqui que é... frio, rapaz. O tanto que a gente está falando. Mas a segunda coisa que ele me disse é o que eu queria falar para o senhor, porque às vezes as pessoas olham para a gente, pastor, e na verdade para o senhor, desculpe, mas vê um cargo... Obrigado. Renovou o café. Vê um cargo, vê uma posição, e dizem o seguinte assim, né, olha, diretor, né? Mas esse pastor me disse assim, Silvio, é um privilégio que eu tenho e que você vai ter, de devolver a denominação
o que ela fez por você. Nós amamos a Cristo, conhecemos a Cristo porque alguém na denominação investiu e aí chegamos a Cristo. Agora é nossa vez de devolver à denominação aquilo que ela nos proporcionou. É mais ou menos isso que tem no coisa, porque quando o senhor falou do seu pai a respeito de cargos, mas hoje aqui, né, pastor, é mais ou menos isso ou não? Sim. É muito importante deixar claro para vocês que a nossa denominação trabalha diferente de outras denominações. Por isso que ninguém sabe a nomenclatura da minha função. Tem gente que me apresenta como superintendente geral do Brasil. Essa é nova. Outros, coordenador, cada nome. Presidente da Igreja do Nazareno no Brasil. Eu não sou presidente. No sistema de um presidente, o presidente é eleito e ele vai mandar e desmandar. Se é, por exemplo, na igreja metodista, é o bispo. Sim. O bispo troca pastores. Se é na Assembleia de Deus, é o pastor presidente. É o pastor presidente. Tá? Na igreja do Nazareno, quanto mais você sobe, mais servo você é. Se alguém está querendo alcançar funções na igreja do Nazareno, tira o cavalinho da chuva. Porque na igreja do Nazareno, quanto mais você sobe, mais você é servo. Então, eu não sou o presidente, eu sou um coordenador. O presidente manda, o coordenador sugere. Então, a minha função é dar cobertura aos 21 distritos do Brasil. Cada distrito tem sua independência. E a minha função é missional. Eu não estou aqui para dirigir. Quem dirige são os superintendentes. A minha função é coordenar, ajudar e desenvolver distritos. Então, foi assim que nós estamos nessa função. Não é uma função... As pessoas ligam para mim, Rafael, pastor, o senhor precisa dar um jeito no pastor tal. Né? O senhor precisa dar um jeito no pastor tal. Eu não estou aqui para dar jeito em pastor superintendente. Eu posso guardar minha listinha, então, que eu tinha trazido aqui para o senhor? O senhor olha para a mão e fala assim, olha, não tem furo aqui, não tenho nada a ver. E a minha função é acompanhar essa liderança, desenvolver os distritos, desenvolver a igreja. Então, nós temos hoje, acho que 15 ministérios no Brasil, tá? É a identidade nazarena, a coluna da identidade. O nosso objetivo, nós oferecermos 15, até algumas igrejas têm mais de 30, mas são 15 ministérios. Então, a minha função é oferecer ferramentas para os guerreiros de trincheira. Quem são os guerreiros de trincheira? São os pastores. A minha função é prover ferramenta para que esses pastores possam envolver os membros da igreja e esses membros da igreja fazerem o seu ministério. Uma igreja que tem vários ministérios trabalhando, você vai ter mais pessoas envolvidas e a igreja vai crescer mais rápido e vai ser alicerçada. Então, a visão de trabalho é oferecer ferramentas para que as pessoas possam trabalhar da melhor maneira possível. É muito legal, pastor, daí pegando um gancho, essa resposta do senhor na pergunta do Silvio, eu consigo compreender um pouco. Eu olho para aquilo que eu tenho vivido na igreja, nesses últimos anos, e eu vejo onde eu estava quando cheguei na Igreja Nazareno. Eu cheguei em Garça, mesmo distrito do senhor, né, porque ainda era um distrito só, em 2009, Noroeste Paulista, depois... Nordeste Paulista, depois virou Noroeste Paulista. E hoje eu tenho essa mesma compreensão do Silvio. A gente tem oportunidades de conhecer, né? vai trabalhando, os relacionamentos, as sementes, os frutos, o trabalho, a igreja local, tudo vai acrescentando para a nossa caminhada. E sempre quando eu olho, quando eu estive coordenador da juventude, eu sempre fiz questão de atender os pequenos. Porque nas conferências, nos grandes encontros, naturalmente o líder vai estar. Mas essa questão de se ver no outro, né? Que aí o senhor está falando da questão da ferramenta. A preocupação do senhor é levar
condição para desenvolvimento para pastores como o senhor em Manaus. Exato. E isso é fantástico, né? Como o ciclo ele nos permite, né? Poder fazer com que a gente possa abençoar outras pessoas, a gente poder... Esse trabalho aqui de comunicações era algo que a gente conversava muito, porque a gente queria que as pessoas pudessem conhecer aquilo que está acontecendo aqui. O Silvio fez uma pergunta aqui do 2015 na ceia, quando o senhor assumiu, e a gente falou sobre os três pilares que o senhor falou. E eu falei para o Silvio, ele vai falar sobre isso. Assim, a gente vai falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que a gente vai falar sobre esse assunto. Por quê? Porque são coisas que a gente experimenta. E todas as pessoas têm que ter esse acesso, porque nós somos uma igreja, sim, né? Sim. Isso, o senhor está falando aqui, meu coração está queimando nesse sentido, de ver o potencial que nós temos como uma igreja e onde levar isso. Sim. Daí a pergunta que eu penso nesse sentido, se o trabalho do senhor é missional mesmo, ferramenta, expansão, desenvolvimento, o que a gente precisa fazer para a nossa igreja crescer agora? Porque a igreja cresceu. Daquilo que veio de 1958 até aqui, é um absurdo de crescimento, né? Se a gente traçar Mas o nosso crescimento agora é menor do que já foi. Qual é o trabalho que a gente precisa desenvolver para que a igreja cresça agora? Eu creio que realmente nós precisamos envolver mais pessoas em cada igreja local. O nosso sonho, esse sonho foi um pouco cortado com a pandemia. Nós vínhamos num crescimento dos ministérios, de plantação de igrejas, treinamento de líderes. A pandemia deu uma paradinha, uma freada, e agora estamos novamente pegando a caminhada. Eu creio que quanto mais pessoas nós envolvemos nas igrejas locais, o crescimento virá naturalmente. Cada igreja local, ela está criando novas igrejas. Havia uma frase antiga que dizia: cada membro ganha outro membro, cada pastor ganha outro pastor, cada igreja planta outra igreja. Era o irmão maior. Eu digo que antes de surgir algo sobre células, G12, a igreja do Nazareno já estava nessa visão. Ela só não pegou a ideia totalmente na época, mas dar oportunidade para que cada um ganhe outra pessoa para Cristo. E ministérios na igreja, para mim, é fundamental. Porque senão você vai ter uma igreja inchada, mas não tem as pessoas envolvidas no ministério. É muito perigoso. Porque se você não está envolvido, você vai à igreja hoje, domingo que vem. Se eu não for, tudo bem. Mas se as pessoas estão envolvidas em ministérios, elas vão estar sempre procurando algo mais para fazer na igreja do Senhor Jesus. A ideia seria para devolver um pouco daquilo que ela já recebeu. Sim. Né? Em matéria olha, me converti, eu aceitei a Cristo. Porque hoje em dia, pastor, eu vejo assim, o Rafa falou dos dias atuais. E eu vejo que o desafio da nossa igreja agora, nessa época, não da nossa igreja, mas da igreja de Cristo, vamos dizer assim, ele é gigantesco. Porque nós entramos numa época onde muitas coisas têm acontecido, têm se levantado, têm falado, até próprio dentro da igreja, o que é a igreja, o que não é a igreja. Hoje tem um movimento, eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja, né? Não preciso mais me reunir. Né? Então a gente vê nos dias de hoje essa dificuldade, né? E principalmente com o futuro da igreja, que são os jovens. Né? O futuro, a força da igreja, que é os jovens. Né? A própria palavra diz, né? Jovem, vocês são fortes. Né? Eu até tenho trabalhado com uma igreja que, numa conversa com o pastor, ele disse assim: olha, eu preciso de uma nova liderança. Né? Como que é para o senhor, né, ocupando esse cargo de gestão que o senhor disse, essa coordenação, dessa influência, como é para o senhor levantar uma nova liderança? Né? Hoje nós vemos aí dos 21 superintendentes, né, alguns são mais novos, o caso do Adrianinho, né, eu chamo de Adrianinho, né, o pastor Adriano, lá de Belo Horizonte, mas o caso dele, e outros um pouco, né, que são um pouco mais novos.
Como que o senhor vê isso? Como que é esse desafio? Olha, é interessante como Deus repete algumas coisas. A gente acha que tudo é novidade, mas Deus repete alguns milagres na Bíblia. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sim. Vocês vão. Mas os cristãos ficaram em Jerusalém por muito tempo. Em Atos capítulo 8, diz que por causa da perseguição, todo mundo saiu para pregar o evangelho. Então, através da perseguição, Deus fez com que eles voltassem a ter a visão novamente do campo branco para a ceifa. Aconteceu a mesma coisa na igreja cristã. Por causa da pandemia, antes da pandemia, nós estávamos ligados com a igreja local. Venha para a igreja, venha aqui que você vai receber a Santa Ceia, aqui que você vai receber o poder, aqui que você tem que estar congregando numa igreja local. Com a pandemia, quebrou-se isso. A igreja saiu das quatro paredes e entrou no lar, entrou na escola, entrou nos vídeos, nas mensagens. A igreja hoje já não tem mais fronteira. Só que agora nós estamos alcançando mais pessoas. E num mundo tecnológico, eu acredito que a igreja ela precisa acompanhar o mundo tecnológico. Muitas vezes, as nossas igrejas estão voltadas para pessoas de meia idade, que já são salvas. A igreja precisa entrar em todas as tribos da cidade, com os adolescentes, com os jovens, com o skatista, com o motociclista, com todo tipo de pessoas, com uma linguagem nova, uma maneira especial de pregar o evangelho. A dinâmica pode mudar, a palavra continua a mesma. Não negociamos princípios, Exato. Mas a maneira como vamos fazer, Exato. Divulgar. A minha maior preocupação hoje, então estávamos trabalhando com um novo tempo, é descobrir como usarmos a mídia para alcançarmos o nosso povo. O nosso povo não está na igreja, o nosso povo está espalhado aí, e muitas vezes não conseguimos alcançar e entrar na vida das pessoas. A mídia, a maneira como vocês estão fazendo, um diálogo, isso tudo vai ajudar a aproximar novamente e alcançarmos as pessoas para Jesus. Que bom. Legal. Pastor, a gente está mais de 1h30 de papo aqui, papo bom, a gente nem percebe passar o tempo, mas eu gostaria que o senhor pudesse, já a gente transicionando para essa parte final, que o senhor pudesse falar dos planos que o senhor tem agora para o Brasil, que vocês têm, aquilo que vocês podem revelar, né? Aquilo que vocês estão pensando, projetos novos, o que a gente pode esperar da igreja, da nossa liderança, agora nos próximos meses, próximos anos? A nossa preocupação maior é na formação de novos líderes. É por isso que nós estamos trabalhando não apenas no Brasil, mas na América do Sul, dando um tempo especial para uma nova geração que está chegando. A minha geração, eu estou com 60 anos, está quase passando. Daqui mais 10 anos, o bastão vai estar na mão de vocês. Então, a nossa maior preocupação é a preparação de novos líderes. Isso começa com a juventude, começa com uma boa escola bíblica, começa com treinamento de liderança. Então, a nossa maior preocupação hoje é treinar líderes novos no Brasil. Esse é o nosso objetivo, para alcançarmos essa geração. Quando eu também penso nisso, pastor, e quando eu olho uma preocupação que vem, né, com o futuro da igreja, e não no sentido de planos e projetos, que eu acredito que a Igreja Nazareno, a nossa mensagem, como o senhor diz, santidade, ela é algo que nunca vai envelhecer, porque está no coração de Deus. Mas assim, quando a gente vê esses jovens chegando agora com um potencial maravilhoso, a necessidade de trazer um ensino
de trazer um fundamento no coração deles, porque às vezes eles questionam. Eu tenho meu filho, tem 19 anos agora, e o meu filho ele não é assim quando eu falo, é assim porque é assim. Não, por que é assim? Então me desafia, como pai, a ir buscar o porquê e mostrar, e ele falar assim. Então, né? A minha filha é a mesma coisa. Não, entendi, pai. Então eu entendi. Hoje, antigamente nós tínhamos uma liderança, o senhor pode falar muito mais do que eu, que era muito assim, faça isso. Por quê? Eu estou mandando, faça isso. Hoje o desafio é maior, nesse novo tempo. Né? O senhor disse, preparando esses novos líderes e esses novos pastores agora. Olhando assim, eu queria saber do senhor, olhando para esse novo desafio e comparando quando o senhor foi lá para Manaus, fazendo um paralelo. Aonde o senhor diria que o senhor vai empenhar ou tem empenhado mais energia, mais força, ou que tem tomado mais o seu coração? Realmente, se nós não prepararmos a igreja para a transição, a igreja para e o ministério estagna. Nós recebemos dos nossos pais nazarenos a missão de pregar o evangelho. Agora, nós vivemos uma época mais de interatividade. Agora, com o celular, você pode participar de um programa, dar opinião. Então, a nova geração ela precisa ser envolvida mesmo. Para isso, cada pastor precisa abrir mão da sua capacidade e compartilhar, permitir que outras pessoas participem do seu ministério. Né? Antigamente, você precisava ter um curso para ser um líder. Hoje, depois da pandemia, um adolescente pode servir muito bem como responsável da mídia de uma igreja. Sim. Nós estamos abrindo, que não é só aquela pessoa que tem o seminário, mas todos podem servir no reino de Deus, com a capacidade que cada um tem. O segredo para mim é abrir espaço e permitir que essa geração esteja envolvida dentro da igreja. Não apenas... Hoje a gente vê aqueles jovens muitas vezes só parados. Vemos muitos empresários só parados. Então, descentralizarmos e abrirmos espaço para que mais pessoas possam trabalhar no reino de Deus. Ótimo. E aí, gostou, Silvio? Pô? Eu gostaria de deixar um versículo. Não, mas essa é a hora, pastor. Vocês não vão escapar. escapar. Eu estava pensando aqui, você sabe o que eu estava pensando? Eu pensei assim, sabe o que eu pergunto para ele da Bíblia, assim, tipo, qual é o pastor, personagem? Isso, jogar em tal capítulo, o que diz esse texto? Vai ler Bíblia, a gente não vai fazer isso aqui não. Pastor, para a gente encerrar, no final a gente vai pedir para o senhor orar pela gente, né? A gente queria conhecer um pouco da história, um pouco da trajetória, né? Um pouco da visão, mas a gente não quer perder também essa bênção. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor pudesse, como o nosso líder, que nome que a gente vai dar para ele agora? Como o nosso pastor e diretor nacional da Subregião Brasil, superintendente geral daqui, que o senhor deixasse uma palavra para os nazarenos que estão nos assistindo, membros da igreja. Eu sei que a gente tem visto engajamento naquilo que a gente tem feito nas redes sociais. Eu sei que esse material vai chegar em lugares que talvez até o senhor não tenha chego ainda, lugares que o senhor não tenha pisado, igrejas que o senhor não tenha pisado, famílias que não tenham abraçado, e que o senhor pudesse deixar uma mensagem para eles nesse momento. Eu quero deixar claro para vocês que a palavra de Deus é a base para qualquer assunto que nós trabalharmos. Quando eu completei 17 anos e tive a minha consagração, eu pedi um versículo para que Deus me ajudasse e que fosse a minha visão de trabalho. O versículo que eu escolhi foi Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a Bíblia fala de todas as coisas. Talvez o que é importante para mim não é para você, mas
quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, é promessa de Jesus que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi a escolha que eu fiz e ao longo dos anos eu tenho visto Deus agir no nosso meio. Então, um desafio que eu deixo para a Igreja do Nazareno é que a gente possa buscar a Deus de coração, de verdade. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não em segundo, não em terceiro, mas colocar Deus realmente como sendo o Senhor das nossas vidas. E eu tenho certeza que se cada nazareno, nesse Brasilzão, colocar esse versículo em prática, o Senhor Deus vai abençoar, vai dar um grande avivamento nesse Brasil Amém. que nós estamos esperando, né? Todos nós buscando Deus em primeiro lugar. É o segredo. Amém. Pastor. Obrigado pela presença. O senhor vai orar por nós aqui. Sim. E, claro, por todo mundo aí que está vendo a gente, né? Eu quero que o senhor ore. E muitos aqui que vão estar olhando, né? Vão se identificar com a história do senhor. Sim. E talvez alguns serão superintendentes, pastores superintendentes. E por que não Sim. chegar... Oração é falar com Deus, né? É buscar a Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava com meu pai no carro, ele era o líder nacional naquela época, e deu um problema sério, cabeludo. E ele dizia para mim assim, sabe, eu sei que eu falhei, eu negligenciei uma área que abriu espaço para uma confusão. E ele disse, vamos orar? Ele estava dirigindo o carro e eu ao lado. Eu achei que ele ia fazer aquela oração quilométrica, justificando. Eu abaixei a cabeça e ele orou. Deus, eu fiz uma burrada. O Senhor conserta para mim? Amém. Eu preciso aprender essa. Eu abri o olho e disse, só isso? Porque quando você tem comunhão com Deus, a Bíblia diz, orai sem cessar, você fala com Deus o tempo todo. Então meu pai não estava lá para fazer aquela oração poderosa, santa. Ele apenas conversou com Deus. Que muda até a voz, né? Exato. Oh, Deus. Deus, eu fiz uma burrada, o Senhor conserta para mim? Amém. Tá? Eu gostaria que nós, brasileiros, nazarenos, tivéssemos essa comunhão com Deus, de conversar, compartilhar. Orar é falar com Deus. Orar é expressar aquilo que vai no nosso coração. Assim como a expressão amigo é aquela pessoa com quem você pode pensar em voz alta, que através da oração você possa expressar o que passa no seu coração. Pense em voz alta. Nunca levante a mão em riste para Deus, mas fala com Ele e Ele vai suprir as necessidades. E Amém. Eu tenho certeza que a gente tem esse momento aqui, a gente pode orar e falar com Deus. Amém. Opa, vamos sim. Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de assentarmos aqui, rasgarmos o coração, expressar aquilo que vai na nossa mente. E, Senhor, o desafio que nós temos pela frente é de alcançarmos esta geração para Jesus. Não a próxima, mas esta geração. Nós estamos nesta geração. Se algo vai acontecer é porque nós iremos trabalhar no reino de Deus. Por isso queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esta equipe de trabalho, de mídia, esse podcast, que possa chegar em lugares diferentes. Amém. Mas principalmente que todos nós estejamos apaixonados por Jesus, alegres com Jesus e procurando cada vez mais levar a esperança de salvação para muitas pessoas. Abençoa a Igreja do Nazareno, abençoa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, representada em todas as denominações nesse Brasil, e que nós possamos ver um grande avivamento no nosso meio, através do Espírito Santo na vida de cada um. Oramos, ó Pai, agradecidos por esse tempo. Amém. Amém.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por esse tempo. Compartilha. Se você gostou, curte, faz Dá tudo um que tiver que joinha fazer, aí. dá joinha, sei lá o que tem que fazer. A gente está aprendendo também. Deus abençoe vocês. Semana que vem, eu e meu amigo Silvio junto aqui de novo. voltamos com um novo convidado. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, gente. Valeu. Até Tchau, mais. tchau.